Verônica e o time do Unidos, muito obrigada pela oportunidade. Ela me deu um desafio de trazer para vocês hoje os resultados da minha dissertação de mestrado, publicada no final do ano passado. Discute um pouco essa análise dessa política pública de incorporação de tecnologias, mais especificamente no processo após a portaria de incorporação. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,70 m, mais ou menos, branca, com cabelos escuros na altura do ombro. Eu estou usando uma roupa preta e branca, blazer e calça preta e uma camisa branca. Então, vamos lá. Também preciso declarar os meus conflitos de interesse, né? Atualmente, eu sou funcionária da empresa Novartis, mas, como eu comentei com vocês, eu estou aqui a convite do Unidos para falar da minha experiência acadêmica, da minha experiência como docente também nesse assunto, e as minhas opiniões aqui não necessariamente refletem as opiniões da Novartis. Tá? Quais foram os meus objetivos, né, para esse estudo? A princípio, era realizar um diagnóstico situacional da implementação da política pública. Eu sou formada em gestão de políticas públicas, né, então, eu tenho esse viés, essa veia acadêmica de estudar a implementação das políticas públicas. Então, era esse o objetivo inicial do estudo, então é o objetivo geral, com foco específico no processo de disponibilização. Nos objetivos específicos, então, eu mapeei 3. Né? Primeiro deles, eu precisava entender o itinerário jurídico e administrativo desse processo. O que acontece depois dos 180 dias? Né? Dentro daqueles 180 dias após a portaria. Então, se publicou a portaria de incorporação, o que acontece depois para o medicamento chegar no paciente? Né? Verificar o cumprimento desse prazo normativo de 180 dias, e aí, de certa forma, discutir quais são os possíveis gargalos contextuais, técnico-operacionais e políticos para a implementação, o sucesso da implementação dessa política pública. Tá? Então, sobre o itinerário, então, só para contar um pouquinho para vocês como eu montei esse itinerário. Foi uma junção de avaliação de diversas portarias, de estudos que já tinham sido anteriormente publicados sobre fases dessa etapa. Tem um vídeo com uma funcionária de carreira do Ministério da Saúde no site da Colabore com o Futuro, que traz mais detalhadamente esse fluxo. É importante dizer que esse fluxo ele é aplicado ao componente especializado, tá? Que é o que a gente está mais discutindo aqui quando a gente fala de produtos para doenças raras. Então, ele não se aplica aos medicamentos, por exemplo, oncológicos, do componente estratégico e nem do componente básico. Tá? Esse fluxo muda. Mas, a princípio, dá para ter uma ideia do que acontece. Obviamente, os meus colegas de mesa trouxeram para vocês essas fases do processo bem mais detalhadas do que está aqui nesse fluxograma, mas dá para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse processo. Então, a primeira fase começa com, de fato, a incorporação, que é aquele processo que vocês conhecem muito bem, os 180 dias, prorrogáveis por mais 90, para o processo de incorporação feito pela Conitec. Tá? O fluxograma aqui começa exatamente no momento da publicação da portaria de incorporação, que é uma das últimas etapas desse processo, a última etapa desse processo, tá? Que é feito pela Sectix. A segunda fase inicia com o processo de protocolização. O que é esse processo? É o processo de elaboração do protocolo clínico, que foi o que a doutora Marta trouxe para nós. Né? E toda aquela fase que ela trouxe para vocês está aqui nesse caminho em verde. Tá? Depois, na sequência, a gente teria uma fase de pactuação. E aqui é uma coisa que é importante dizer. Apesar de eu ter colocado isso num fluxograma linear, por uma questão metodológica e acadêmica, ele não necessariamente acontece dessa forma. Tá? Ele pode ser concomitante. Por exemplo, a fase de pactuação, que é a pactuação tripartite, que a doutora Alexandra trouxe, pode acontecer junto com a fase 2 de protocolo, tá? Ao mesmo tempo.
Na sequência, a gente tem a inclusão do medicamento na RENAME, que é a Relação de Medicamentos Essenciais, e no SIGTAP, que é o Sistema de Gerenciamento dos Produtos do Ministério da Saúde. Na sequência, a gente teria uma fase de logística e disponibilização, que é basicamente estabelecer os procedimentos de aquisição e logística, e aí disponibilizar o paciente, com todas as dificuldades que a gente já pontuou aqui anteriormente. No objetivo B, então, eu tinha que verificar o cumprimento do prazo. E aí, como é que eu fiz isso? E aqui é uma escolha metodológica, tá? Tem outras formas de calcular e outros pesquisadores já trouxeram de formas diferentes essa contabilização de prazo, mas eu escolhi contabilizar dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só colocar um pouquinho de água aqui para mim, porque eu falo muito. Então, eu analisei os medicamentos incorporados pela Conitec no período de 1 de janeiro de 2012 a 30 de junho de 24. Todas as decisões por incorporação... Obrigada. Incorporação de medicamentos no SUS no período avaliado foram objeto inicial desse estudo. A data final de tratamento dos dados considerada na pesquisa para fins do cálculo do prazo foi dia 8 de julho de 24, que foi quando eu terminei a análise. Tá? Então, o primeiro passo foi a tabela de tecnologias demandadas da Conitec. Então, eu peguei todos os medicamentos que foram incorporados e estavam na tabela da Conitec, aí eu cruzei com o SIGTAP, também tem uma tabela bastante extensa dos números, né, do SIGTAP, e também cruzei, na sequência, com o CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial do DataSUS, que é onde a gente tem a data da primeira dispensação, na teoria. Tá? Então, eu tive que tomar algumas decisões. Em razão da utilização do SIGTAP para a determinação do prazo, eu excluí desse estudo os produtos do componente básico e estratégico, como eu mencionei para vocês. Eu também excluí desse diagnóstico as tecnologias constantes na listagem da Conitec, que já tinham sido incorporadas anteriormente para tratar outras doenças. Tá? Então, se o mesmo produto tinha uma indicação diferente, ele foi contabilizado só uma vez na amostragem. Tá? Eu percebi nesse cruzamento que 10 medicamentos tinham data do CIA anterior à data do SIGTAP, provavelmente por algum erro de preenchimento ou alguma questão relacionada ao sistema, tá? Um bug, alguma coisa nesse sentido. Então, para esses medicamentos, foram considerados somente as datas registradas no SIGTAP. E eu deixei claro que tem medicamentos para o tratamento do câncer, como rituximab, trastuzumab, pertuzumab, nilotinib e dasatinib, que são atualmente adquiridos pelo CEAF de forma centralizada, mas eles não foram considerados nessa amostragem. Tá? Então, basicamente, eu dividi a classificação da doença rara e doença prevalente. Eu chamei de prevalente aqui toda doença que não é rara, pela portaria 199 do Ministério. Tá? Então, eu considerei até 65 a cada 100 mil indivíduos, que é a classificação para doença rara, e toda doença que passava esse limite é uma doença prevalente. Eu também considerei 3 categorias para o medicamento, porque como eu tinha que contabilizar, e eles tinham processos diferentes ali, né? Eles estavam em etapas diferentes do processo, então eu considerei o medicamento dispensado, aquele que completou todo esse fluxo, o medicamento não dispensado, porque ele só tinha data SIGTAP e ele não tinha data CIA, tá? Ou que tinham dados incompatíveis, que é a caso daqueles 10, e o medicamento que contém somente a data da portaria de incorporação, ou seja, ele nem chegou no SIGTAP ainda. Tudo bem? E a situação do medicamento quanto ao cumprimento do prazo, dentro do prazo ou fora do prazo. Então, isso aqui só mostra como eu fiz essa contabilização, né? Então, do medicamento dispensado, ele cumpriu todo o processo, até o CIA.
O medicamento não dispensado, ele vai até o SIGTAP, e o medicamento que só contém o dado de portaria, ele está em algum momento, provavelmente dentro desse fluxo, mas eu ainda não sei onde ele está. Então, eu considerei ele numa categoria 3. Tá? Eu considerei também outros parâmetros, né? Desvio em relação aos 180 dias, valor mínimo e máximo, a média de incorporação a SIGTAP, a mediana, a média do SIGTAP a CIA, quantidade de dias, e o desvio padrão. Tá? Quais foram os resultados que eu trouxe aqui? Então, tinham 90 medicamentos na minha amostragem final. 52,2% eram doenças prevalentes. Isso representa 47 dos 90 medicamentos analisados. Nas doenças raras, 43 dos 90, isso dá 47,7% da amostragem. 6 deles estavam dentro do prazo, dos 90, e 84 dos 90 fora do prazo, que dá mais ou menos 93,3% da amostragem. Aqui é a mesma coisa que eu já coloquei na anterior, só para vocês saberem quantos medicamentos e a porcentagem na categorização que eu fiz, de medicamento dispensado, não dispensado ou que contém dados incompatíveis, e o que tem somente dado da portaria de incorporação. Então, nessa parte mais clara, são os medicamentos dispensados, que é a maior parte da nossa amostragem, tá? Mesmo fora do prazo, a maior parte deles estão dispensados. Nessa parte do verde mais claro, são os que contêm dados incompatíveis, e nesse verde mais escuro, os que estão somente dados da portaria de incorporação. Aqui é uma outra forma de apresentação desse mesmo dado, né? E aqui eu destaco depois para vocês, vou deixar para vocês verem esse material, as porcentagens dentro de cada um das categorias para doença prevalente e doença rara, eu dividi, né? No anterior estava somado, então só para vocês verem. A média de dias para disponibilização em comparação aos 180 dias para a categoria de medicamento dispensado, eu dividi entre doença prevalente e doença rara. Então, para a doença prevalente, a gente tem uma média. Então, lembrando que aqui são os medicamentos que estão dispensados, tá? Tem uma média de 399 dias. E, para uma doença rara, 624 dias. Tá? No caso do medicamento não dispensado ou que contém dados incompatíveis, a média é de 621 para a doença prevalente e 717 para a doença rara. E na categoria de medicamento que contém somente o dado da portaria de incorporação, 760 dias na doença prevalente e 415 nas doenças raras. Isso porque grande parte dessa amostragem de medicamentos que só continham os dados da portaria de incorporação, tinha alguns medicamentos que tinham acabado de ser incorporados quando eu fiz essa análise. Por isso, esse valor caiu, tá? Em comparação à doença prevalente. Aqui eu tenho dados outros, né, que eu mencionei para vocês, que eu calculei. Então, no caso dos medicamentos não dispensados, o valor mínimo foi de 300 dias para doenças raras, 204 para doença prevalente. Valor máximo, 1.269 dias, 995 dias para doença prevalente. E o desvio padrão, em torno de 500 dias. O medicamento dispensado, valor mínimo, 94 dias. E aqui é um ponto de atenção para nós. Um dos medicamentos daqueles que eu mencionei que cumpriram 180 dias, teve uma quantidade de dias bem abaixo dos 180, preconizados por lei. Tá? E aí é um ponto que eu destaco na dissertação, eu não trouxe aqui, mas eu destaquei na dissertação. E o valor máximo, 2.500 dias. Tá? E no portaria, somente a portaria de incorporação, valor mínimo 18 dias, que foi aquele que eu mencionei para vocês que tinha acabado de ser incorporado, né, um medicamento para doença rara. O valor máximo 1.721 dias, na data da análise, que era 8 de junho. Tá? Que isso significa que já faziam 1.700 dias
que o produto estava somente com data de portaria de incorporação. Ele nem tinha chegado no SIGTAP ainda. Tá? Acabou meu tempo, né? Estou acabando já. Então, aqui eu só estou colocando, né, que o cumprimento dos prazos regulamentares é fundamental para garantir o acesso da população aos medicamentos que são considerados essenciais e assegurar o direito constitucional à saúde. Mas os resultados do estudo apontaram para o descumprimento desse prazo. Eu mencionei aqui que, como eu mencionei para vocês mais cedo, que tem outras formas de contabilização, mas esse grupo de pesquisadores, Capucho e outros, e também o Tiago Farina Matos, que está na última mesa do evento também, eles calcularam de forma diferente, tá? De mim, mas eles trouxeram uma média de 762 dias, 2 anos e 1 mês aproximadamente, para os medicamentos oncológicos e 372 dias, 1 ano aproximadamente, para os medicamentos do CEAF. E o Tiago trouxe um medicamento em específico, o erlotinib, incorporado para o tratamento de câncer de pulmão. Na data da análise dele, já contabilizava o prazo de 3.528 dias, que dá aproximadamente 9 anos. Tá? Então, o que é importante que eu queria colocar para vocês é que, no meu ponto de vista, o gargalo mais importante que a gente tem são os medicamentos que estão com os dados somente da portaria de incorporação, porque a gente não sabe exatamente onde ele está nesse fluxo, né, porque isso não é transparente, por enquanto, e eles podem representar vitórias simbólicas, porque o paciente participa do processo todo de incorporação nas consultas públicas e, de alguma forma, ele não recebe o produto dentro do prazo estabelecido. Tá? Então, sim, uma coisa que eu queria, só para concluir, ressaltar. O Sistema Único de Saúde é um sistema muito complexo, vocês sabem disso. O motivo desse estudo era que, de alguma forma, a gente pudesse olhar para os nossos números e avaliar o que a gente pode fazer para melhorar esse processo, né, juntos. Pacientes, associações de pacientes, sociedade civil, o Ministério da Saúde, as secretarias que fazem parte desse processo, né, reconhecer o trabalho que foi feito até agora, que foi um trabalho incrível num sistema complexo como o nosso, pelos gestores, e o que mais a gente pode ainda ajudar, né, os gestores a concluírem esse processo dentro do prazo, ou então discutir um novo prazo, mas que seja cumprido o que foi estabelecido, o que foi pactuado. E eu termino aqui. Muito obrigada.